Glória a Deus. Queria que a igreja ficasse de pé para nós fazermos mais uma oração. Senhor Deus e Pai, nós temos contemplado o Seu agir. Nós temos contemplado o Teu amor. Nós temos contemplado a Tua vida. Nós temos contemplado a Tua graça. Nós temos contemplado a Tua fidelidade. Nós temos contemplado a Tua misericórdia. Nós temos contemplado a Tua bondade. Nós temos contemplado o Teu cuidado, a Tua proteção. Nós temos contemplado tudo aquilo que provém de Ti. Nós temos testemunhado, Senhor, o Teu amor no nosso interior. Então eu te peço, como o Senhor já tem falado aqui conosco, eu peço que o Senhor venha falar mais. Eu peço que o Senhor venha agir. Eu peço que o Senhor venha tocar no nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que vem de Ti, Senhor. Que os nossos olhos possam contemplar, que o Senhor possa de toda forma arrancar toda barreira do nosso entendimento, a barreira da falta de fé, a barreira da falta de confiança, que se manifesta de tantas formas, que se manifesta com tantas faces em nós. Mas o Senhor é poderoso para ir arrancando tudo isso de nós, para que nós possamos de fato compreender quem Tu és, para que a Tua face possa resplandecer diante de nós, sem nós precisarmos de um véu, sem nós precisarmos de eufemismos para falar da Tua graça, sem nós precisarmos de tirar, sem nós precisarmos de esconder. Que os Teus mistérios possam ser revelados a nós, Senhor, sem que a gente tenha o pavor, sem que a gente seja visitado pelo medo, mas ainda que nós venhamos ser visitados pelo pavor ou pelo medo, que o Senhor possa segurar nas nossas mãos, e que nós venhamos, Senhor, a de fato mergulhar em Ti, mergulhar no Teu Evangelho, mergulhar na Tua Palavra. É o que eu te peço, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a escritura comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 2. Eu queria agora que você depositasse a tua atenção nisto que nós vamos ler e no que nós vamos falar aqui essa noite. 2 Coríntios, capítulo 2, está escrito assim: mas eu deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E eu vos escrevi isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia no coração vos escrevi, com muitas lágrimas, para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também,
para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro para a morte, de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Os irmãos podem se assentar. A igreja de Corinto é uma igreja que ela apresenta diversas singularidades, diversas peculiaridades. É uma igreja que ela é profunda nos dons espirituais. É uma igreja que nós vemos a dispensação do Espírito manifesta em dons de línguas, manifesta em dons de profecia, manifesta em dons de revelação, manifesta em dons de cura, manifesta em dons da palavra da ciência, da sabedoria, manifesta em dons de interpretação de línguas, manifesta em dom de diversidade de línguas e em tudo isso. Mas é uma igreja que desde o seu início, ela vem sobrecarregada com o espírito da divisão. A segunda carta de Paulo provavelmente foi a quarta carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. As outras duas se perderam. A primeira carta de Paulo provavelmente é a segunda carta que Paulo escreveu àqueles irmãos. Mas que também a primeira se perdeu e a terceira se perdeu. E se houve outras, nós não sabemos. Mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que nós lemos é que, primeiro, aquela igreja ela é extremamente dividida no que concerne a quem elas querem servir, ou a quem elas querem dar honra como sendo o seu fundador principal. É por isso que Paulo, quando ele fala, ele diz o seguinte: para que vocês ficam nessa divisão boba, nessa divisão tola, dizendo a alguns, eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, que é Pedro. E ele fala, nós todos somos de Cristo. Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. E nós vemos que essa divisão nesta igreja foi produzindo certa fragilidade, certa vulnerabilidade, para que no meio deles aparecessem falsos pastores, falsos apóstolos, e que fossem conduzindo-os e seduzindo-os com palavras que não são do Evangelho. E aqui nós estamos diante de Paulo, que está escrevendo algo com o seu coração contristado, com a sua alma entristecida, porque nós estamos falando de um apóstolo, que tendo manifestado tudo o que ele manifestou, era um apóstolo, onde o seu apostolado era posto em dúvida por aquela igreja, por muitos irmãos daquela igreja. O seu apostolado não era acreditado. Paulo, ele vive o descrédito do seu apostolado desde o início da sua conversão. Ele vive o descrédito do seu apostolado desde o início da sua conversão. Quando ele se converte, ele era um perseguidor terrível contra a igreja. E de repente,
ele se converte, e quando ele recebe aquela oração que lhe são arrancadas as escamas dos seus olhos, ele se afasta do meio dos cristãos, ele se afasta do meio da maioria dos cristãos, e ele não tem contato quase que nenhum com os apóstolos do Cordeiro. Provavelmente ele vai até o Egito, onde passa os primeiros anos da sua conversão, sendo ali impactado, refletindo sobre tudo o que Jesus lhe tinha manifestado, refletindo sobre toda a lei e encontrando Cristo em cada linha, em cada ponto, em cada letra, em cada vírgula, em cada exclamação, em tudo que se manifesta na lei. Ele vai encontrando Cristo, ele vai entendendo a figura de Cristo, e aquilo vai se manifestando de modo profundo no seu coração, de modo que a interpretação que ele tem do Evangelho consegue avançar o seu tempo, consegue avançar a sua cultura, e seria necessário isso para que nós pudéssemos ser alcançados, porque o Evangelho manifesto na vida da maioria das pessoas, da maioria de nós, normalmente se vê muito viciado pela cultura, pela economia, pelos costumes da sua época. Paulo não, ele consegue transcender o tempo a partir do Evangelho que se manifesta no coração dele. E é por isso que quando Paulo ele volta falando deste Evangelho, pregando este Evangelho ali no início, na companhia de Barnabé, quando ele volta falando disso, o próprio apóstolo Pedro, quando ele vai citar Paulo lá na frente, ele diz que Paulo era um homem de palavras muito difíceis, porque a doutrina que ele conduzia era uma doutrina transcendente ao seu tempo. E um homem que transcende ao seu tempo, normalmente ele não vai ser crido, não vai ser muito acreditado no seu tempo. Paulo vivia isso de modo intenso. Primeiro desacreditado, porque as pessoas pensavam: será que esse cara ele se converteu de verdade? Será que isso não é talvez uma desculpa para ele poder nos conhecer por dentro e a partir daí nos atacar? Então no início é por medo, depois esse medo se expande, mas o que ele fala é muito diferente. Porque se o Evangelho foi manifesto aos judeus e aos hebreus, e o Evangelho é uma continuidade da fé judaica, na verdade é o amadurecimento da fé judaica, para se emancipar daquilo que antes era apenas uma curadoria de um menino que ainda precisava de ser cuidado pela lei, mas agora, como ele escreve lá em Gálatas, agora vai haver uma emancipação desse menino que se torna homem. E nós do Evangelho, nós não seguimos os ritos judaicos simplesmente porque nós nos emancipamos, e nós não estamos mais no limites, segundo os limites da lei judaica. E Paulo vai trazendo um monte de coisas. Paulo se posiciona contra a circuncisão. Paulo ele não tem preocupações em coisas miúdas. A preocupação dele sempre avança. A preocupação dele sempre é mais fundamental, toca mais na essência. Paulo ele está preocupado com questões essenciais. A circuncisão para Paulo não é uma marca que se faz na carne, mas é algo que se produz no coração. Para Paulo, um concílio para tratar acerca do que comer ou do que beber, nós vemos que Paulo dá pouca importância a este concílio, dando mais interesse, ficando mais interessado em falar das maravilhas que Deus vinha fazendo e das conversões que vinham acontecendo através da propagação do Evangelho. Paulo ele estava com sua consciência sempre em outra coisa, e aquilo de fato era assustador. E é por isso que nós vemos aqui Paulo, ele tendo que escrever uma defesa do seu apostolado. A segunda carta aos Coríntios é nada mais, nada menos do que isso. Ele começa a pensar, ele fala: não, eu vou precisar ir lá. E eu dou graças a Deus porque Paulo não foi a Coríntios.
Porque se ele tivesse falado isso pessoalmente, essa carta não teria chegado a nós, Jadson. Se ele tivesse olhado e falado, quer saber, eu vou seguir o que o meu coração está me mandando fazer. Eu vou seguir o que o meu ímpeto está me pedindo para fazer. Eu vou lá diretamente a eles e vou conversar face a face. Essa carta não teria chegado a nós. Então por isso que ele, tendo deliberado, sentindo inclusive desejo de ir, ele fala, não, a tristeza é que consome o meu coração por causa disso que está acontecendo, disso que estão levantando, desse descrédito que estão tantas vezes levantando em relação ao meu ministério que acontece aí. Quer saber, eu não vou até vocês, porque eu não vou me apresentar diante de vocês com essa tristeza no meu coração. E aí ele começa a explicar, ele começa a falar que ele estava cercado de muitas tribulações e de muitas lágrimas e de muitas angústias. E ele estava cercado de tudo isso, justamente porque as suas lágrimas, as suas tristezas, as suas angústias, era algo que Deus o dava como presente, para que aqueles a quem ele amava, fossem poupados destas mesmas lágrimas, destas mesmas tristezas, dessas mesmas angústias. E Paulo, ele vai começar a fazer esta defesa do seu apostolado, primeiramente convidando a igreja para perdoar aqueles que tantas vezes se levantavam contra o seu apostolado. E agora você vai entender o sentido da tristeza de Paulo. O principal sentido da tristeza de Paulo não é porque desacreditavam do seu apostolado, mas é porque tantos outros que queriam defender o seu apostolado acabavam por ficar magoados, extremamente magoados com aqueles que se levantavam contra o apóstolo. Então a tristeza de Paulo era mais ou menos o seguinte: olha, perdoa, deixa para lá, abram o seu coração, revistam o seu coração de alegria e perdoem, deixem isso quieto, recebam de novo aqueles que de alguma forma estão nos contristando, recebam eles e os perdoem. Porque se alguma coisa eu tenho que perdoar, já está em vocês o poder do perdão, a graça de perdoar. Notem que o próprio perdão, ele é manifesto como um favor não merecido. E ele vai dizer o seguinte para aquela igreja: ele vai dizer que quando nós perdoamos, nós deixamos de ser sobrepujados por Satanás. Quando você perdoa, você deixa de ser sobrepujado por Satanás. Existem alguns inimigos que são muito claros, que o homem precisa enfrentar e que ele precisa vencer. O primeiro inimigo é ele mesmo. O primeiro inimigo que ele precisa vencer é o ladrão, é o ímpeto de soberba que está no seu coração. Vencendo este inimigo, nota que este inimigo ele está vinculado a todos os outros inimigos. O homem precisa vencer a carne, ele precisa vencer o mundo, ele precisa vencer o diabo. Todos esses inimigos se manifestam contra o homem de maneira intensa. Mas a gente primeiro precisa compreender, quando Paulo fala de Satanás, que não é uma guerra, onde é uma luta do diabo com Deus pelas almas dos homens, porque Satanás sempre foi pintado dessa forma para a gente. Eu me permiti assistir aquele filme, como é que é, amor, o nome dele? Esqueci agora, aquele lá que dá Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. Aquele livro lá traz algumas ideias interessantes, mas traz umas coisas ali que não tem nada a ver com a consciência do Evangelho. Colocar o diabo
como sendo alguém que está lutando pela alma do homem, naquele sentido que parece que nós temos aqui um diabo quase com o mesmo poder de Deus para a salvação ou para a perdição do homem. Como se ele estivesse ali tentando levar as pessoas para o inferno. O diabo, nós já dissemos isso, o diabo ele teme o enfrentamento do inferno. O diabo, a Escritura diz que desde o início, o que foi ordenado à serpente, a pena que foi colocada sobre a serpente, é que ela passaria o resto da sua vida andando sobre o seu próprio ventre, e ela se alimentaria do pó da terra. Significa que as obras dos seres humanos, as obras más dos seres humanos, seria o seu alimento principal. Mas a serpente, ela sempre andaria rastejando como o que ela é, serpente. E uma serpente normalmente tem muito mais medo do homem, do que o homem tem medo da serpente. Uma serpente, ela arma o bote por muito mais medo, porque o poder de devastação do próprio homem é muito maior do que o poder de devastação de uma serpente. E por que eu lhes digo isso? Porque o próprio alimento do diabo, o alimento de Satanás, são as nossas obras, mas nunca existe, nós temos que arrancar de nós esta visão maniqueísta, onde o bem está no mesmo patamar que o mal, e o bem está lutando contra o mal. Não, não, a Escritura diz que o diabo foi vencido. O Senhor Jesus já lhe feriu a cabeça. E no futuro, como está lá em Romanos 16, a Escritura nos diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não existe uma luta entre o diabo e Deus pela alma humana, isso nunca existiu. A salvação que Jesus conclama na cruz, e quando ele diz está consumado, aquela salvação, ela rompe os céus, transcende o tempo, ela consegue destruir por completo a obra do maligno. De modo que agora nós somos completamente salvos. Apesar de a gente ainda não ter, apesar de este recurso nos estar acessível apenas pela fé, mas nós já somos completamente salvos. Você foi salvo não por um esforço pessoal, porque se depende de esforço humano, então a cruz não tem sentido, mas a salvação é esforço de Deus manifesto por nós. Como eu disse, é Deus lutando contra o próprio Deus, por mim e por você. E quem de nós tem poder para lutar contra Deus? Quem de nós é capaz de encarar o soberano? Quem de nós é capaz de encarar o El Shaddai e não sermos consumidos? De modo que o diabo, ele vai nos seus intentos daqui e dali, tentando frustrar de alguma forma a obra de Deus, mas foi o Senhor Jesus, por meio de Paulo, que nos disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Levante um nome que nos pode separar. Levante um nome que nos pode separar. Nada, absolutamente nada nos separará do amor de Cristo. E a Escritura diz que o resistir ao diabo, não se sobrepujar ao diabo, isso tem outro significado que não está atrelado à salvação, mas está atrelado principalmente ao bem viver, ao exercício do ministério durante essa existência. Não é a salvação, é ao exercício do ministério nessa existência. Tiago, no capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. A sujeição a Deus é o primeiro
caminho que nós precisamos tomar, para que em seguida a gente esteja preparado para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por que o diabo vai fugir de nós? Imagina de Deus. Se o diabo, diante da resistência, da nossa sujeição ao Senhor e da nossa resistência, ele vai fugir de nós, imagine de Deus. Então quebre essa visão maniqueísta de bem e mal, de yin e yang. Quebre isso, porque o poder absoluto de Deus, a bondade, a misericórdia, o favor de Deus já venceram eternamente. Você já é mais que vencedor. É isso que você precisa entender. Você já é mais que vencedor. Mas nós precisamos compreender que algumas vezes o diabo, Satanás, nos sobrepuja, justamente porque nós não exercemos aquilo para o qual nós fomos chamados. A graça de perdoar, como eu falei, é um favor não merecido. O perdão é uma virtude que está essencialmente vinculada à figura de Deus. É uma característica própria do Senhor. É um poder que emana dele. Mas ele quis comunicar esta virtude, este poder com cada um de nós. E ele diz o seguinte, que ao passo que nós perdoamos a quem nos ofende, nós somos perdoados por ele. Note que é justamente uma forma de manifestação da sua virtude condicional, é justamente o perdão. Se perdoardes aqueles que vos ofendem, vós sereis de mesmo modo perdoados. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos sujeitando a Deus. Note que Paulo fala sobre Satanás pouquíssimas vezes. Mas ele diz também para nós não ignorarmos os seus ardis. Porque ele é ardiloso, ele é terrível. Mas nós falaremos também do segundo inimigo, que é a carne. A carne se manifesta como um inimigo terrível sobre nós. E como este inimigo, ele é vencido. Nós já falamos aqui tantas vezes. Este inimigo é vencido através da autonegação. É através do negar-se a si mesmo, é através do tomar a sua cruz e de seguir a Jesus. É através da crucificação, é através do já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este inimigo, ele é vencido através da nossa humilhação. É através da nossa rendição aos pés do Senhor que este inimigo ele vai sendo vencido dentro de nós. E o terceiro inimigo é o mundo. O mundo, ele representa as circunstâncias. Sejam as circunstâncias boas ou as circunstâncias ruins. Sejam as circunstâncias favoráveis que nos atraem, ou seja, as circunstâncias ruins que tentam nos desanimar. Tudo isso é a forma, de todas estas formas, são os modos que o mundo vai se manifestar diante de nós. Para se ter uma ideia, o mundo sempre se manifesta diante de nós como tentando se confirmar através da necessidade de vencer. Algumas pessoas já me questionaram, mas Jordani, está escrito em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não significa que nós, no exercício do Evangelho, nós vamos sair sempre vencendo, vencendo e vencendo. Eu lhes digo o seguinte, não, nem sempre.
Porque existe no mundo uma quase que exigência de que a confirmação de um ministério é a manifestação desse vencer de modo absoluto. O mundo vem se manifestando dessa forma. E eu já disse isso aqui, que existem igrejas hoje que são convidadas, que convidam os seus membros a manifestar o poder de Deus através da sua prosperidade. Você tem o dever de ganhar muito dinheiro, de tomar as melhores posições nos melhores cargos públicos, nisso ou naquilo, porque é a partir daí que você vai poder fazer algo pela igreja de Cristo, é a partir daí que você vai poder fazer algo pela obra de Deus. Mas não é isso que eu vejo pela Escritura. Pelo contrário, Paulo ele vai dizer que a grande autenticação, o grande selo de autenticidade do seu ministério são justamente as perseguições, as tribulações, são justamente as dores, as lágrimas, são tudo aquilo que vai contra o que o mundo manifesta como sendo força. É na fraqueza que ele manifesta força. O mundo então ele vai ser extremamente convidativo, principalmente enquanto você é mais jovem, enquanto você tem mais força. Ele vai te convidar a sair vencendo e para vencer o tempo todo. E entenda isso, eu não estou dizendo que você tem que tomar uma postura passiva e de não enfrentamento e de não busca de alguns sonhos que você tenha. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que o mundo vai colocar isso como sendo o começo, o meio e o fim dos seus anseios. De sorte que um ministério que seja de fato ratificado por Deus para este mundo tem que ser um ministério onde a igreja é cheia o tempo todo. Tem que ser um ministério onde as pessoas são fortes o tempo todo. Tem que ser um ministério onde as pessoas têm dinheiro o tempo todo. E aí quando eu olho para Cristo, e a mensagem que Ele mesmo deu em relação à sua obra, Ele vai dizer o seguinte: que a sua obra vai acontecer principalmente fora do que dentro. Em Hebreus, Ele é levado para fora da cidade, para fora do tabernáculo. É lá que Ele é crucificado. E a sua obra sempre acontece fora. Ele vai dizer em outros momentos, em Mateus 25, Ele vai dizer: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo e foste me visitar, eu estive forasteiro e me acolheste. Então a obra do Senhor sempre acontece nessa fraqueza e não na pomposidade, não nos púlpitos, não na beleza, não na opulência. É sempre na fraqueza, é sempre nesses lugares que a obra de Deus de fato vai se manifestar. Isso é tudo contrário ao mundo, porque aquele que entende isso, aquela igreja que entende isso e passa a viver isso, o que vai acontecer? Qual vai ser a resposta do mundo? Já que o mundo não conseguiu te atrair, já que você não se rendeu à sedução do mundo, então o mundo vai passar a te odiar. Você vai se manifestar como um cheiro, como um fedor, como o próprio odor da morte diante dele. Eu tinha um cachorro que ele era, ele amava uma carniça. E eu dava banho naquele cachorro poucas vezes, né? Minha mãe, quando eu foi pegar aquele cachorro pra gente cuidar, minha mãe virou pra mim: não, mas você promete que você vai cuidar, vai dar banho, vai dar comida, vai colocar, vai tirar o cocô, vai fazer essas coisas? Falei: sim, eu era garoto. Fazia nada, estava nem aí. E o cachorro vivia fedendo. Oh meu Deus. E o cachorro vivia podre. E ele era tão acostumado com seu cheiro podre, que quando eu dava banho nele, né,
Aí eu pegava amaciante de roupa e passava em cima dele para depois enxaguar, para ele ficar com cheiro melhor, né? Ele ficava louco com aquele cheiro, começava a espirrar. E ele se arrastava assim no chão. Ele ficava maluco. E quando abria o portão, era no primeiro rastro. O Diego lá, a mãe do Diego guardava o carro lá em casa, né? Sua mãe entrava, prendia o Thunder, abria o portão, colocava o carro, fechava o portão e soltava o Thunder. Era todo um ritual, gente. Era quase que uma liturgia sacra para poder segurar aquele cachorro. E o bicho, na primeira oportunidade, ele passava por meio das pernas da gente assim, ia para a rua e se rolava na carniça, porque aquele bom cheiro que era para a gente, aquilo que era cheiroso para a gente, para ele era extremamente alérgico, era terrível. E quando ele voltava com aquele cheiro de carniça que fazia o nosso estômago embrulhar, ele voltava todo feliz, querendo ainda brincar com a gente, dizendo: agora eu estou bom para ser recebido por vocês. O perfume que nós exalamos, a partir do momento que nós não nos rendemos a este mundo, a atração deste mundo, a sedução deste mundo, este perfume vai ter este odor de morte. Você vai chegar nos locais e as pessoas vão sentir este cheiro. Para aqueles que são salvos, é cheiro de vida para a vida. Quando Paulo fala do cheiro de morte, eu quero lhes dizer do que ele está dizendo. Eu falei da carniça, mas eu me permiti, a neném ali está do lábio das crianças é que habita o perfeito louvor. Está me chamando. Ei, vem cá. Quando eu tinha ali por volta dos meus 21, 22 anos, eu fazia medicina legal, era uma matéria da faculdade, e meu professor, o Maltos, ele que é um grande especialista no Brasil de medicina forense, ele nos convidou para ver uma autópsia lá no IML. E aí os alunos muito curiosos, né, tinha que estar lá às 6 horas da manhã, na época eu ainda andava de ônibus, imagina a hora que eu tive que acordar para sair daqui para o Gama, para ir para lá, entendeu? E aí, depois que terminou aquele período lá da autópsia, que nós vimos, nós fomos levados para dentro daquela sala onde ficavam ali os corpos armazenados. Tinha uma geladeira enorme com uma porta que na minha lembrança era mais ou menos de uma altura dessa aqui. Você entrava ali, tinha uma geladeira grande e ali eles guardavam também, armazenavam alguns corpos que às vezes encontravam carbonizados. E no outro setor lá, que era nominado lá de podrão, ficava fora, já quase que no limite da cerca aqui ali da Polícia Civil, ali do sudoeste, e que faz ali, como é que se diz? A cerca da polícia termina onde começa o cemitério. Não sei se vocês sabem disso. O cemitério faz limite com a cerca da Polícia Civil. E ali onde já ia para o cemitério, havia ali uma sala que ficava ali o podrão. Quando eles achavam um corpo em decomposição, esse corpo não pode ser manipulado. Ele não pode ser manipulado. E eles têm que deixar aquele corpo no local aberto para que a natureza faça a sua parte, e depois de fazer a sua parte, depois que ele ficar seco, ele vai para a manipulação e para os estudos necessários para entender a causa mortes, para entender tudo isso, para poder tentar identificar aquele corpo e todas estas coisas. E eu lembro que nós naquele dia tinha um corpo lá que estava aguardando, e aquele corpo, ele de fato, o corpo humano, ele vai derretendo. Ele estava em cima de uma maca, e naquela maca tinha um líquido, que ele era um líquido negro, e aquele líquido tinha vários vermes muito pequenos. A gente via aquele líquido se manifestar, e o odor que aquele corpo ele deixava no ar era impressionante. Eu entrei naquele lugar, quando eu saí daquele lugar, parece que aquele odor havia se impregnado na minha carne, havia se impregnado na minha roupa, de modo que quando eu cheguei em casa, o pessoal tinha levado Vic Vaporub, eu não sabia
sabia que tinha que levar isso, né? E a gente enfiava Vick no nariz para tentar diminuir um pouco do cheiro, porque a gente tinha ânsia de vômito, e a gente vendo aquilo tudo, aquilo era extremamente, nos deixava impressionados, mas o cheiro é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Por mais que eu tenha tentado disfarçar aquele cheiro, ele conseguia entrar. Parecia que era um cheiro, Jadson, que você sentia o próprio sabor, amargo, fétido. Parece que aquilo entrava no seu paladar, para você entender o nível daquele cheiro. Paulo está dizendo aqui que o teu perfume, o perfume que você exala, o perfume de Cristo, naqueles que não estão salvos diante do mundo, é esse cheiro de morte. É aquele perfume que de fato afasta. Para nós é cheiro de vida para vida. Para eles é o odor da morte para a morte. E isso é justamente o cheiro do Evangelho se manifestando em você. Será que você entende isso? Será que você compreende isso que eu estou te falando? Hoje a igreja, ela vive essa necessidade de agradar ao mundo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele nunca sentiu necessidade nem de agradar a própria igreja. Imagine o mundo. Ele sabia que grande parte das suas palavras confrontariam inclusive os apóstolos. Ele sabia que ele receberia o descrédito da maioria das pessoas. E o seu apostolado foi confirmado de modo tremendo diante de Cristo. Como tem sido o cheiro que nós temos exalado? Na hora que os teus amigos lá no trabalho, eles começam a falar sobre pornografia, eles começam a elogiar outras mulheres que passam na frente deles, será que você tem se silenciado? Será que você tem aceitado isso com a maior tranquilidade? Qual tem sido o cheiro que você tem exalado? Por onde você anda? Esses dias eu vi o Rafael me mandou aqui um vídeo de um pastor que ele criava a maior firula teológica para tentar explicar que a ressurreição ela não foi literal. E aí eu entrei na página daquele pastor, eu vi que aquele pastor, ele se intitula o pastor dos gays, o pastor dos macumbeiros, o pastor disso, o pastor daquilo. E aquele cara, ele vem com uma palavra sempre muito agradável. Ele de fato, ele exala o cheiro do mundo. E o cheiro de carniça para o cachorro é perfume. E o perfume para o cão é mau cheiro. Quando você vai compreendendo esses detalhes da vida cristã, você precisa fazer uma releitura acerca de quem você é na vida cristã. Você precisa fazer uma releitura de quem você é na vida cristã. Eu não estou falando para você se tornar a pessoa antipática não, né? Amarga, chata, enjoada, não é isso. Mas é porque diante daquilo que está acontecendo de errado, você não pode se calar. Você tem que ser aquele que confronta, ainda que aquilo não vai pesar de modo positivo para você, ainda que aquilo de alguma forma não vai te render os louros desta terra, mas você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser a pessoa que observa contra todos os outros que observam no teu trabalho, aquele que precisa da tua ajuda, aquele que precisa
da tua aproximação. Porque normalmente aqueles que dão mais trabalho são as pessoas que são já mais rejeitadas. E muitas das vezes, se você se aproxima daquela pessoa, o cheiro do evangelho vai transformá-la. Porque não tem jeito. Quando uma pessoa ela recebe a salvação no Senhor Jesus, aquilo que você falava e que antes era repulsivo, passa a se tornar agradável às narinas, aquilo se torna um aroma agradável. Eu digo isso porque você que não foi salvo a vida toda, você que não foi crente a vida toda, e que antes você rejeitava a palavra do evangelho, que antes você colocava tudo aquilo em xeque, hoje aquilo faz total sentido para você. E quando você vê um local onde a palavra do evangelho ela é ministrada com poder, onde a palavra do evangelho é ministrada com consciência, com humildade, com coração contrito, o teu coração se atrai para aquele local. Você sabe que seu coração sente atração hoje pela palavra do evangelho. O que antes você não sentia, o que antes você repudiava, hoje se torna atrativo para você. Igreja do Senhor, a defesa do apostolado de Paulo era justamente explicando que a sua repulsa é porque o bom perfume de Cristo naqueles que são salvos, ele é bom perfume. Paulo mais à frente ele vai dizer que ele não vai precisar de carta de recomendação, porque aqueles que reconheciam e que amavam o seu apostolado eram de fato as suas cartas de recomendação. Paulo ele não dependia da validação de ninguém, mas ele sempre se portava como obreiro, provado e validado por Cristo. Isso para ele é que era importante. E é isso que eu deixo para você hoje. Que validação você precisa buscar? Diante de quem você precisa ser provado e aprovado? A Escritura vai dizer, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa fé é uma fé que testemunha, é uma fé que professa, é uma fé que se manifesta. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Eu queria que você ficasse de pé. Senhor Deus e Pai, nós não desejamos, Senhor, a validação deste mundo corrupto. Nós não desejamos, Senhor, a validação desta era presente, que já tem o seu Deus favorito. E o Deus favorito desta era presente é o próprio ego de cada um. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós negamos a nós mesmos e nós tomamos a nossa cruz. Nós exercemos a nossa fé, uma fé que se manifesta, uma fé que é visível a todos aqueles, tanto ao mundo quanto aos que são salvos. Nós manifestamos este testemunho como bom perfume, onde quer que nós chegamos, Senhor, este perfume, ele vai ser sentido, com cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Nós, Senhor, resistimos ao diabo, e por meio de um coração contrito, um coração que se rende sempre, que exerce a graça de perdoar e que se rende ao Teu amor, este coração não é sobrepujado pelo diabo ou pelos seus ardis. Nós não caminhamos em temor ao diabo, mas nós tememos apenas a Ti, Senhor, mas nós não ignoramos os ardis de Satanás. Nós sabemos que o diabo, ele tem poder inclusive de se transfigurar em anjo de luz para enganar a muitos, Senhor. Mas nós, Senhor,
não somos assim, Senhor, porque nós sabemos que se nós nos firmarmos na nossa essência, nós seremos invalidados, nós não seremos conhecidos de Ti, Senhor, pois a nossa essência é má, Senhor. Mas nós, Senhor, deixamos que seja derramada sobre nós a Tua essência, a essência do Teu perfume, a essência de Cristo que é derramada sobre nós. E nós somos reconhecidos diante de Ti, porque Ele nos pegou como cães, Ele nos lavou, Ele nos limpou. Ele nos revestiu com vestes novas, vestes de justiça que já não envelhecem, mesmo diante deste mundo tão cheio de tribulações. Deste mundo onde nós vemos aqueles que nós amamos muitas das vezes adoecendo. Deste mundo onde as dores em algum momento vão nos visitar. E quando as dores nos visitar, Senhor, nós vamos louvar a Ti, porque seremos participantes dos Teus sofrimentos. Isso para nós é algo que nós não merecemos. E revestidos nestas vestes novas, o Senhor colocará um anel nos nossos dedos. E derramará sobre as nossas cabeças o Teu óleo, a Tua unção e o Teu cheiro precioso. Tomará conta do ambiente, dos ambientes onde nós chegarmos. Este cheiro sempre subirá diante de Ti, diante do Pai, que nos receberá nos acolherá em seus braços. E para nós é isso que importa, Senhor. Para nós é tão somente isso que importa. Não nos deixe, Senhor, sermos contaminados pela sedução do mundo. Pela sedução do mundo que hoje já se introjetou naquilo que é chamado de igreja evangélica. Pela sedução do mundo que conseguiu adentrar no coração dos mais excelentes apóstolos, transfigurando-os e convertendo-os em servos das suas próprias vontades e dos seus quereres. Mas não, Senhor, nós não somos servos de nós mesmos. Nós somos servos de Ti. Deixamos que a Tua vontade se sobreponha a nós, que a Tua vontade nos inunde, que a Tua vontade mortifique o nosso ser, para que nós possamos viver apenas em Ti. Senhor Jesus, que nós venhamos a nos sujeitar a Ti, Senhor, e que nós sejamos a resistência neste mundo contra as obras do diabo. Que o diabo, Senhor, ele possa fugir de nós, para que ele possa entender que apesar de nós sermos pó, mas das nossas obras ele não vai se alimentar, porque não existe mais nossas obras, existe a Tua obra por meio de nós, porque nós somos as Tuas mãos, nós somos os Teus pés, nós somos instrumentos do Teu agir neste mundo que jaz no maligno. E que a nossa carne, Senhor, ela esteja imóvel, imobilizada, pregada na cruz. Que ela esteja crucificada, Senhor. Que a vida que se manifeste através das nossas tão pequenas vidas seja apenas a Tua vida, pois Cristo vive em nós. Que
Que seja a tua vida falando e agindo através da nossa vidinha. Que seja o teu ser agindo e falando através do nosso pequeno ser. Que seja o teu amor se manifestando através das nossas mãos. Que seja a tua compaixão inundando e mudando o nosso olhar. Que seja a tua misericórdia preenchendo os nossos corações. Senhor Deus, nos faz, Senhor, nos faz, Senhor, aqueles que onde chegam manifestam a tua fragrância. Ó Jesus, porque a tua fragrância é expansiva. A tua fragrância é como a tua Shekinah, é como a tua glória, ela se expande, ela vai tomando conta. Ela chega antes de nós chegarmos. E ela fica mesmo depois de nós sairmos. Que nós sejamos, Senhor, estes que manifestam este perfume. E que nós entendemos na nossa consciência o que significa manifestar este teu perfume. O impacto disso na vida de tantas pessoas, o impacto disso em todos aqueles que nos cercam, ó Senhor. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Senhor. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos pedras vivas, nós somos povo santo, nós somos povo adquirido, Senhor. Não por algo de bom que existe em nós, mas por causa da tua bondade que veio dos altos céus e nos levou a ti. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Que essa seja a grande defesa do nosso ministério, do ministério de cada um que está aqui. E que tantas vezes segue desacreditado.